Boa tarde, sejam bem-vindos. Queria começar agradecendo a todos vocês que estão assistindo a gente. E hoje a gente vai conversar com um convidado super especial, o Lucas, que vai vir conversar com a gente sobre terapia ABA. Então vamos aproveitar que ele já está aqui. Lucas, você vai usar esse perfil mesmo? Você vai usar o perfil normal ou você vai entrar? Opa, aê! Show! E aí vamos convidar ele, tá? Pra gente começar essa conversa super legal de hoje. Tá conectando, guardando a conexão dele. E enquanto ele conecta, queria dizer para você, Ei, opa! Pamela, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo? Ah, entrou com meu perfil profissional mesmo? Agora tá. Porque eu tentei entrar e apareceu o pessoal, mas que bom que deu tudo certo. Deu certo. Agora a gente está no seu perfil do psicólogo, né? Isso. Então, Lucas, queria primeiro começar agradecendo você por ter topado conversar com a gente hoje sobre terapia ABA, que eu acho que para algumas pessoas vai ser até um pouco novidade aí, né? Não sei se todo mundo conhece. E aí, queria que você começasse se apresentando para a gente, falasse um pouquinho do seu histórico com a terapia ABA, Uhum. né, para o pessoal te conhecer. Joia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeado. Confesso que, para mim, eu não tenho muita experiência com lives em Instagram Live de modo geral, então se eu gaguejar um pouco é porque eu estou um pouco ansioso, um pouco tímido. A sua ideia foi brilhante de trazer discussões de áreas de atuação específicas da psicologia, da psicologia Obrigada. como um todo. Como que foi a minha história com a análise do comportamento? É, Uhum. eu comecei a estudar análise do comportamento desde o quarto período, então fiz meu estágio em psicologia clínica. E antes de encerrar a graduação, eu terminei a faculdade em 2018. Em 2017, eu tive contato com a terapia ABA aplicada para o autismo. E de lá para cá, eu vim me apaixonando cada vez mais. Eu comecei numa empresa específica, que é a Casulo, Casulo Comportamento e Saúde. Iniciei lá como estagiário e hoje eu ocupo a função de consultor comportamental na Casulo. Então, foi uma experiência de formação pessoal, de formação profissional, e ainda está sendo e vai continuar a ser, né? Que a gente sempre muda o tempo todo e sempre a gente está conhecendo novas coisas. Ótimo. Muito bom, gente. Então, percebe, né? Estamos aí falando com alguém que entende do assunto e está trabalhando com isso diariamente, né? Bom, conta pra gente, então, Lucas, por favor, o que que é a terapia ABA, né? O pessoal ouviu provavelmente você Uhum. falando aí que é aplicado, né, ao autismo. Então, explica pra gente o que que é terapia ABA. Jóia. Então, vamos lá. A terapia ABA, ela é um ramo da análise do comportamento. Não tem como a gente falar um pouco sobre terapia ABA sem entender o que compõe a análise do comportamento, o que contribuiu para a formação da análise do comportamento e a aplicação da análise do comportamento, ou seja, a análise do comportamento aplicada, o Applied Behavior Analysis, que é a terapia ABA. Uhum. Tem um autor chamado Maurice, que em 2013 ele fez uma categorização do que compõe a atuação do analista do comportamento, o que compõe a análise do comportamento. Um elemento ele colocou como atuação prática, a pessoa, o psicólogo ou o analista do comportamento, e que a gente tem realidades diferentes em países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma formação específica em análise do comportamento, que não é formação em coaching como a gente tem aqui no Brasil. Uhum.
campo de estudo, a gente tem que é o segundo área, que é a análise do comportamento como campo de estudo, e um terceiro grande elemento, que é a disciplina. E aí a disciplina a gente tem filosofia, que é o behaviorismo radical, que foi desenvolvido por Skinner, por B.F. Skinner, lá em 1938, vamos dizer assim, quando ele publicou a tese de doutorado dele. E a gente tem as ciências dentro desse grande campo, que é a disciplina, que é a análise experimental do comportamento e a análise aplicada do comportamento. Qual que é a diferença desses dois últimos tópicos? O AEC, que é a análise experimental do comportamento, e a análise aplicada do comportamento. Uma diferença bem básica. O AEC, ele estuda os princípios básicos, os princípios filosóficos do behaviorismo radical em laboratório. Então, ele produz dados, registros experimentais. A análise aplicada do comportamento, como o próprio nome diz, aplicada, ela vem para aplicar esses princípios filosóficos e esses resultados experimentais para a promoção de qualidade de vida das pessoas. Então, para diminuição de comportamento, para ensinar comportamentos socialmente relevantes. A sua pergunta, Pamela, é elementar e essencial. Por quê? Quando a gente fala de terapia ABA, geralmente as pessoas já falam terapia ABA, autismo. E não necessariamente. A análise aplicada do comportamento, ela tem possibilidades inúmeras de aplicações. Contextos escolares, contextos hospitalares, a clínica, por exemplo, e o que é o mais conhecido, aplicado ao tratamento de crianças, adolescentes, adultos diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. E aí a gente tem esse panorama geral. Essa nomenclatura de análise aplicada do comportamento, a gente poderia dizer que ela até é um pouco recente. Ela tem, no máximo, 60 anos, vamos dizer assim. E ainda há controvérsias. Quando que surgiu essa nomenclatura? Quando que não surgiu? Eu não vou me prender aqui na explicação no sentido de pressupostos bem básicos do desenvolvimento da análise do comportamento enquanto filosofia, mas tem alguns pontos que são importantes a gente pontuar, que é a história da ABA e a história da ABA para o autismo. Você vai me observar que eu vou virar um pouco o rosto, é porque eu deixei minhas folhinhas de anotações aqui só para não perder também a linha de raciocínio. Ótimo. Lá em 1949, teve um autor, um analista de comportamento chamado Filler. Ele publicou um estudo de ensaio de ensinar uma pessoa em estado vegetativo a mexer o braço. Essa pessoa estava em estado vegetativo há 18 anos. E através desse experimento foi possível ensinar essa pessoa a levantar o braço. Porém, entre os próprios analistas do comportamento há essa controvérsia. Então a gente tem 1949. Nem todos consideram como sendo o primeiro registro de ABA. Grande parte considera que foi lá em 1969, que foi quando foi publicado o primeiro periódico no JABA, que é o Journal Applied Behavior Analysis, que é a revista de análise do comportamento aplicada, que é uma revista mundialmente conhecida, e lá onde são publicados estudos que comprovam a eficácia da terapia analítica comportamental, da análise aplicada do comportamento, não só para o autismo, mas com uma variedade de outros transtornos ou graus de sofrimento. E aí, nesse mesmo ano, um artigo muito importante para o analista do comportamento como um todo foi publicado, que foi o artigo do Wolff, do Weasley e do Baer. Perdão que eu sou péssimo em inglês, tá, gente? Eu não sei falar a pronúncia muito corretamente. Nesse ano, o Wolff e os colaboradores, eles publicaram um artigo chamado As 7 Dimensões da Análise Aplicada do Comportamento. Esse artigo
artigo ele tem em inglês e ele tem também em português, que ele foi traduzido pelo ITCR. Então, se as pessoas elas podem pesquisar no Google que vão encontrar a tradução desse artigo. E aí, nesse artigo, o Wolff e os colaboradores, eles descrevem detalhadamente o que caracteriza uma intervenção ABA. E por isso que lá o estudo de 1949 do Filler, para alguns não é considerado como, talvez, o início da análise aplicada do comportamento. Daqui a pouco eu explico quais são essas 7 dimensões, brevemente, porque elas vão ser importantes para a gente entender por que é a terapia ABA. E por que ela são efetiva. Quais são as preocupações dentro dessas 7 dimensões. E aí a gente fala um pouco da história da análise do comportamento ao autismo. Quando a gente fala de terapia ABA ao autismo, a história. Muita gente já remete ao estudo do Ivar Lovaas. Ivar Lovaas ele é considerado, vamos dizer assim, como o pai da análise aplicada ao comportamento ao autismo. Que lá em 1987 ele publicou um estudo fantástico e que ali ficou comprovada a efetividade da terapia ABA. Porém, antes desse marco, anos anteriores, a terapia ABA aplicada ao autismo já vinha sendo utilizada. Por exemplo, lá na década de 70, profissionais do Institute for Child Development começaram a aplicar a terapia ABA para ensinar as crianças que estavam residindo nessa instituição. E aí a gente volta um pouco na história, né, da análise do comportamento, que entre a década, vamos supor, de 50 a 60, 70, ficou muito característico a atuação do analista do comportamento em instituições psiquiátricas. Os antigos hospícios, vamos dizer assim, instituições com pessoas que tinham ou esquizofrenia, ou deficiência intelectual. Se a gente for pegar os artigos antigos, eles até utilizavam o termo retardo mental. Crianças com autismo, indivíduos com autismo, enfim. Acabava que a atuação da análise do comportamento ficava muito restrita a essa área. Mas depois passou a atuação do analista do comportamento ganhou um ramo maior. Então a gente foi para a área clínica, a gente foi para a área hospitalar, a gente foi para a área educacional, para a área organizacional e assim por diante. E aí a gente tem 1960, 1969 tem a publicação do artigo do Wolff, do Riesler e do Bayer. E em 1964, antes da publicação do artigo das 7 dimensões, o Wolff e o Riesler, eles publicaram um estudo que eles realizaram uma intervenção de um menino chamado Dick, de 3 anos e meio de idade. Essa criança ele apresentava muitos comportamentos problemas, tanto no contexto hospitalar quanto domiciliar. E essa criança ela era uma criança institucionalizada, no sentido que ela ficava no hospital psiquiátrico. E aí eles ensinaram toda a equipe não só a manejar comportamento, a implementar metas terapêuticas, a organizar o ambiente, o que possibilitou um progresso clínico considerável dessa criança. Eu só não sei, vou saber te falar se essa criança veio a receber alta do hospital psiquiátrico ou se a família pegou a criança, porque infelizmente a gente tem históricos muito grandes, não só no passado, atualmente, quando a gente tem essas instituições psiquiátricas públicas, de infelizmente as pessoas serem deixadas lá. E aí, em 2005, só fazendo um adendo, o Wolff ele veio a óbito. Ele faleceu. O Wolff ele tem uma história muito bonita, muito importante para a análise do comportamento. Análise do comportamento aplicado ao autismo em específico. E aí, nesse mesmo ano, o Riesler, que era um dos principais parceiros dele em escrita de artigo, se você for procurar artigos do Wolff, você vai, praticamente todos têm o Riesler como coautor, como colaborador, como um autor também.
ele publicou um artigo descrevendo a importância, a contribuição e o papel que o Wolff ele teve na divulgação, na construção, na propagação da análise do comportamento. E aí a gente chega no artigo do Louvas, 1987. O estudo ele começou em 1984, mas ele foi publicado em 1987 por conta desse período de aplicação. O que o Louvas fez? Aquele modelo tradicional de intervenção, quando a gente quer avaliar se algo é efetivo, e esse modelo ele é utilizado não só nas áreas de psicologia baseada em evidências, mas para qualquer outro tratamento. Por exemplo, tratamento medicamentoso, enfim. Você coleta participantes, você seleciona participantes e divide eles em grupo experimental e grupo controle. O grupo experimental ele recebe a intervenção. O grupo controle, ou ele recebe uma intervenção reduzida, ou no caso de medicamentos, por exemplo, recebe o efeito placebo. O que o Louvas ele fez? Ele selecionou 19 crianças para cada grupo. E aí, o grupo experimental recebeu 44 horas de intervenção semanais em terapia ABA. E o grupo controle recebeu menos que 10 horas semanais. Aí talvez você se pergunte às pessoas que estão assistindo a live, 44 horas a criança dormia na clínica. Essas 44 horas, elas eram divididas não só no ambiente da clínica. Então, houve treinamento da família, visitas em casa, orientação dos professores, orientação das pessoas da comunidade mais próximas da criança. Então, você vê que a análise aplicada do comportamento ela é abrangente. Ela não foca só especificamente no tratamento dos comportamentos problemas que aquela criança apresenta. Claro que isso é um alvo de intervenção muito importante. Mas ensinar habilidades de vida diária, ensinar habilidades que possibilitem que a criança se comporte com o mínimo de suporte do adulto ou de forma independente no contexto, qualquer contexto que ele estiver inserido, é de suma importância para uma terapia ABA. Sem esses dois elementos, a gente não dá para considerar como uma terapia ABA voltada ao autismo. E acaba que tem algumas situações que um determinado profissional ele só foca no ensino de habilidades. E quando os comportamentos problemas eles se tornam mais nítidos, aí eu encaminho, eu não trabalho isso. Não, o analista do comportamento, ele ético, responsável, ele trabalha com esse escopo de atuação e tendo esse nível de responsabilidade. Depois a gente fala um pouquinho mais disso na parte de certificação, de quem é o analista do comportamento para trabalhar com autismo. E aí, para encerrar a parte da história da aba voltada para autismo, voltando do estudo do Louvas, o Louvas ele fez esse estudo, né, experimentar esse estudo que durou 3 anos. Então, ele pegou crianças que tinham 3 a 4 anos de idade. E aí, o estudo foi publicado quando essas crianças já tinham 7 anos de idade. Qual que foram os resultados que o Louvas conseguiu? Do grupo controle, que foi o que teve menos de 10 horas, apenas 2% dos participantes reingressaram em escolas de ensino regular ou apresentaram um desempenho semelhante ao desempenho típico. Desempenho de crianças típicas, que a gente considera. Já o grupo experimental, olha para você ver a proporção, a diferença. 47% das crianças que participaram conseguiram atingir desempenho característico de uma criança típica. E aí foram inseridas em escola de ensino regular. 40% atingiram um ganho clínico considerável, observou-se redução notória dos comportamentos problemas, o que possibilitou que essas crianças fossem inseridas em escolas de ensino adaptadas. Em salas de aula adaptadas ao nível de desempenho, ao nível de funcionamento daquela criança. Então, desde 1987, foi quando o estudo foi publicado, a gente tem um marco, que é a análise aplicada ao comportamento ao autismo. E aí, após esse estudo, foram realizados estudos de follow-up, né, que é para identificar se os efeitos foram mantidos,
Perdão. E os pesquisadores identificaram que os ganhos clínicos, os progressos que aquela criança apresentou, foram mantidos. E aí, em 1990, eu não estou lembrando, lembrei, o Surgeon Generals, que é um órgão nos Estados Unidos que regulamenta ou identifica qual a intervenção baseada em evidência para dado tratamento. Em 1990, o Surgeon Generals identificou a terapia ABA como a mais efetiva para o tratamento do autismo. Então, por isso que ela é mais indicada para esse tipo de público. E aí, por que lá em 1969 o Wolfe e o Risley, eles publicaram as 7 dimensões e por que ela é tão importante hoje? Porque eles descrevem 7 elementos, 7 pilastras que sustentam a análise do comportamento. Sem essas bases, ou sem uma delas, a gente não consegue dizer que é uma terapia ABA, que é uma intervenção ABA. Então, quais que são essas dimensões? A gente começa pelos termos, análise do comportamento aplicado. Então, ela é analítica porque ela busca identificar as variáveis do ambiente que afetam o comportamento. Variáveis observáveis, porque não adianta você falar, Joãozinho é teimoso. Por que ele é teimoso? Porque ele é desobediente. Então você não sabe o que está influenciando a classe ou a categoria de comportamentos do Joãozinho ser teimoso. O que é teimoso? É ele opor-se à demanda? É ele recusar a demanda? Enfim, a gente tem que analisar isso tudo. E em que situações, diante de que contexto ele recusa a instrução e o que acontece após ele recusar a instrução? Ela é comportamental. Então, você tem comportamental no sentido de observar comportamentos que são mensuráveis, que são observáveis no ambiente público, que outras pessoas conseguem observar, mensurar e quantificar. Não é que os pensamentos e as memórias, as lembranças não são importantes. Sim, são importantes e isso vai ser intervido também. Mas aí, quando a gente fala de comportamentos mensuráveis, a gente consegue ter uma clareza maior. Por exemplo, eu quero ensinar aquela criança a sentar na cadeira, eu quero ensinar aquela criança a completar a folha de tarefas. E assim por diante. O terceiro nome, né, a aplicabilidade. Então, você vai identificar com maior clareza, para mim, eu percebo se uma intervenção que se diz ABA não está vinculado à dimensão aplicada, não é terapia ABA. O que é a área aplicada? É a área de validade social. Então, por que é importante ensinar aquela criança aquele comportamento? Sim. Qual ganho vai produzir para aquela criança? Ele vai conseguir participar no ambiente, ele vai conseguir se expressar melhor, ele vai conseguir se comunicar sem causar desorganização no ambiente ou sem ele se desorganizar também, que acaba que a criança ela sofre com isso também. Não quer dizer que a criança está apresentando comportamento problema porque ela quer, porque ela gosta daquilo. Não, é porque aquele comportamento ele tem uma função, ele foi selecionado em algum momento e ele pode estar tendo uma função ali que a gente não está tão claro para a gente. Por isso que a dimensão analítica ela é tão importante, para a gente ver o que está afetando aquele comportamento. E aí, quando a gente fala de aplicada, a gente tem que considerar também as pontuações éticas. Os procedimentos em análise do comportamento, eles são éticos. Eles respeitam a dignidade da pessoa. Um analista do comportamento, eu vou colocar, nunca ou dificilmente, ele utiliza estratégias baseadas em punição. O próprio Skinner, lá em 1953, e o Ray Siegman, depois, eles já vêm e falam: punição não é uma estratégia muito recomendada, porque tem uma série de efeitos colaterais.
Nós já temos estudos experimentais e aplicados que mostram que o uso de princípios baseados em reforçamento, principalmente reforçamento positivo, produzem muita efetividade. E aí a gente tem várias aplicações de reforçamento positivo. A gente tem reforçamento diferencial, a gente tem reforçamento em esquema de reforçamento contínuo, intermitente e assim por diante. A gente tem que ter muito cuidado com as intervenções. Porque se a gente utiliza uma intervenção que vai trazer dano para aquela criança, não só dano físico, mas emocional, a gente tem que se responsabilizar por isso. E a gente tem que se organizar e se preparar para que isso não aconteça. E muitas vezes a nossa intervenção ela vem para remediar traumas que essa criança sofreu. Então tem crianças que podem chegar no consultório que quando vê uma pessoa sai correndo chorando. E aí se você for analisar o histórico dessa criança, talvez numa clínica anterior ela foi amarrada na cadeira para ficar sentada. Ou ela era agredida, ou a pessoa falava com um tom de voz muito firme, a pessoa não era a intenção da pessoa, mas o tom de voz dela é muito grave. Eu, por exemplo, eu tenho um tom de voz muito agudo. Aí quando eu falo, quem está do lado de fora ouve. Quando eu estou com as minhas crianças, eu preciso modelar o meu tom de voz para não ser aversivo para elas, para não ser desagradável. Porque todas essas variáveis, infinitas no sentido de que são várias, mas que podem ser identificadas, a gente pode identificar e trabalhar e modelar isso. E aí a gente tem a dimensão tecnológica. Por que tecnológica? Os cientistas, o analista do comportamento, ele tem muito cuidado em descrever o procedimento que ele está aplicando de uma forma tão clara e sucinta que outra pessoa pode reaplicar aquele mesmo procedimento. Então, isso é ser tecnológico. Não adianta falar, eu reforcei essa criança com ficha ou com elogio. O que é isso? Se eu ver isso, o que ela fez? Ela utilizou reforçamento diferencial, ela utilizou reforçamento não contingente, enfim. Então, tem que ter esse cuidado. Conceitualmente sistemática, então, a intervenção ela está conectada diretamente com os princípios filosóficos, com os princípios teóricos, com os princípios práticos aplicados. Lembrando que isso tudo, né, Lucas, ele também é ensinado para as pessoas que vão conviver com essa criança. Então, como você estava falando, né? A gente ensina o que é reforçamento para os pais, para os professores. Faz um processo de orientação parental, pedagógico, com aquelas pessoas que estejam lidando com aquela criança. E aí vem uma outra dimensão que é a generativa ou generabilidade. Ou generalidade. Que é fazer com que essa criança, as habilidades que ela aprendeu em sessão, ela utilize essas habilidades em outros ambientes. Esse é um ponto essencial. Se a criança, por exemplo, está usando PECs para se comunicar na sessão em casa, não está fazendo, o que está acontecendo? Por que esse comportamento não está sendo generalizado? A gente precisa analisar todo esse contexto. E a última dimensão, que é a eficácia. Então, ela tem consolidação, ela é efetiva, ela mostra resultados. Você coloca suas intervenções em gráficos e o próprio gráfico, ele facilita para que você visualize os ganhos dos progressos clínicos daquela criança. Ou seja, quem vai procurar terapia ABA tem que ter o cuidado, né, de avaliar se está sendo feito com todos esses cuidados aí, né? Essas 7 dimensões que você falou. Depois, Lucas, eu vou pedir para você, de repente, fazer um resuminho para a gente dessas 7, e aí a gente posta lá no comentário, alguma coisa assim, porque para a pessoa que, de repente, ficou muita coisa, porque, né, como você falou, o diferencial da terapia ABA é ter essas 7 dimensões, né? É por isso que ela é tão efetiva, é por isso que ela é empiricamente embasada no tratamento, né, de pessoas com autismo, e não só,
né? Pode ser, como você falou, Exato. pode E ser essas aplicado em 7 outros. dimensões, eu usei exemplos aplicados a crianças com autismo, crianças neuroatípicas, mas as 7 dimensões ela é aplicada para qualquer atuação do analista do comportamento. Sensacional, isso mesmo. É isso que eu acho que é importante a gente Uhum. colocar, né, frisar para o pessoal saber. E aí, eu Sim. queria perguntar para você, pelo que você está me falando, então, a terapia ABA, ela não é uma terapia subjetiva, né? Ela está muito Uhum. mais numa dimensão onde de resolução de problemas, uma terapia mais diretiva. Tô errada? Ela tem Então, um Pamela, se a protocolo? gente for caracterizar subjetivo e diretivo com base nas categorias que a gente tem em psicologia, Uhum, fica um pouco difícil ter essa clareza. Quando a gente fala de subjetivo, ou tem um direcionamento, uma participação maior do cliente. A terapia isso. analítica comportamental aplicada para autismo ou para qualquer outra área, ela uma fusão, um casamento dos dois. Uhum, Vão ter momentos que o terapeuta ele vai precisar ser mais diretivo e vão ter uhum, momentos que o terapeuta ele vai se deixar guiar pelo interesse da criança. A gente tem uhum, modelos de intervenção totalmente diferentes em que a gente vai avaliar e vai planejar para a criança de uhum, acordo com a avaliação de desempenho dela. uhum, Antes de passar para a discussão, um tópico que é importante falar. Como que a gente planeja a intervenção? Não dá para a gente planejar a intervenção sem antes fazer uma avaliação das crianças. uhum, Geralmente, em terapia ABA, só quando é um caso específico, recomendação até do neuropediatra, do pediatra da criança, a gente utiliza protocolos de avaliações que são comportamentais. Por que uhum, é importante e interessante utilizar esses protocolos? Diferente da avaliação psicológica, que você analisa a criança, ela com um grupo amostral, uhum, nos testes comportamentais, você avalia a criança com ela mesma. Você tem, claro, os marcadores do desempenho que são esperados para aquela criança, sim, mas a análise de desempenho vai ser fazendo a comparação a criança quando ela veio para avaliação e a criança quando 6 meses, 1 ano, 3 meses depois da avaliação. Não é uhum, com um grupo amostral, como a gente tem uhum, na área de psicometria. A uhum, partir dessa intervenção, então eu identifico as habilidades, os interesses, as dificuldades, e a partir dessa avaliação eu elaboro um plano de intervenção. E aí, quando eu falo de elaborar, não tem como a gente já entrar na parte, eu entrar brevemente na parte de quem é o analista do comportamento, porque uhum, eticamente falando, quem pode elaborar um plano de intervenção para a criança é um supervisor. E esse supervisor, ele tem que ter no mínimo mestrado ou doutorado em análise do comportamento e ter, segundo a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, 10 a 15 anos de experiência na área. uau, Então a gente tem que ter esse cuidado ético, porque quando essa pessoa ela tem essa experiência de... Para de mexer com esse dedo, parece que estou tirando o dedo. Quando a pessoa tem essa experiência, é uma forma de garantir que esse profissional ele sabe o que ele está fazendo. Ele já uhum, passou por muita coisa, ele já entrou em contato e entra em contato continuamente com formações, com uhum, cursos, com capacitações, com atualizações. O que não uhum, quer dizer que o profissional ele não possa aplicar a terapia. Por exemplo, uhum, na Casulo, como eu trabalho na Casulo, eu sou aplicador. Eu não planejo uhum, a intervenção. Eu auxilio o meu supervisor, a minha supervisora, na coleta de dados, na instrução breve dos pais, ou principalmente na devolutiva do uhum, caso, na implementação dos procedimentos. E como eu estou numa hierarquia de consultor, eu ajudo no treinamento dos terapeutas. uhum, Porém, planejamento de intervenção, planejamento de treinamento, treinos de pais, é o supervisor que ele faz.
que ele organiza. E para a gente fazer, então, né, esse planejamento, como você falou, precisa ter mestrado, né? E 15 anos de experiência na área. E de 10 né? a 15 anos. E só quem pode fazer isso são os profissionais formados em psicologia, na graduação de psicologia. Sim. Ou, por exemplo, existem profissionais que são formados em outra graduação e podem fazer mestrado e aplicar terapia. Existe. No caso, existe essa possibilidade. Por exemplo, a Giovanna Escobar, que é do Instituto Labier, a graduação dela é em pedagogia, só que ela tem mestrado e doutorado em análise do comportamento. Então, que permite ela ser uma supervisora. Entendi. Então, existe essa possibilidade. Eu vi até uma pergunta aqui, deve estar lá em cima, que uma pessoa perguntou se é relativo à área de psicologia. A aplicação, você ser um implementador, um aplicador de terapia ABA, você pode ser ou psicólogo, ou estudante de psicologia, pedagogo, profissional de educação física, mas você tem que ter essa supervisão direta daquela pessoa, do supervisor, do mestre, do doutor. Outros profissionais podem, de outras áreas da saúde ou da educação, podem ser aplicadores ABA. Entendi. Ótimo. Inclusive, o planejamento da criança, esse planejamento ele vai ser singular para aquela criança. Então, muitas vezes a gente usa plano de suporte singular, o plano de suporte individualizado, tem várias nomenclaturas, porque vai ser de acordo com aquela avaliação da criança. Ou seja, tem um protocolo, mas ele é um protocolo que é particular, ele é feito especificamente para, né, aquela pessoa, né, aquele indivíduo. É interessante essa pergunta, Opama, que você fala de protocolo. Sim, a gente tem protocolos de intervenção e a gente tem protocolos de avaliação e de ensino de habilidades. A gente tem o protocolo de avaliação que podem ser utilizados para ensino de habilidades. Por exemplo, a gente tem o VibMap, o AFOS, o ABLES, o PIC e assim por diante. Todos eles são protocolos de avaliação, mas eles podem também, eles têm essa facilidade que eles podem ser protocolos de intervenção. Até porque, né, Lucas, como isso casa justamente com o que a gente tinha acabado de falar, que existem aplicadores da terapia ABA, né? Então é necessário ter esses protocolos para que essas pessoas possam aplicar e para que todo mundo que tenha, né, essa instrução aí para aplicar, né? E por isso que é importante a presença do supervisor, porque o supervisor ele já teve contato direto de anos com esses protocolos. E aí viabiliza para que o aplicador implemente aquelas metas terapêuticas, aquele plano de ensino. O supervisor ele planeja, ele faz a organização ali do plano de ensino e o aplicador, o implementador, o terapeuta, ele aplica esse plano de tratamento. E aí, continuamente, esse plano de tratamento ele vai ser revisado. E aí, isso é importante também. Se não há revisão de tratamento, a criança fica muito tempo sem revisão de tratamento, a gente não sabe se a criança evoluiu ou a criança fica saturada. E sem contar que isso não é ético também. A programação da criança tem que ser revisada continuamente. Bom, nós estamos falando aqui de criança, mas queria aproveitar para perguntar, né? Como você falou, a terapia ABA, ela pode ser aplicada para qualquer pessoa ou existe um perfil de pessoas onde ela é indicada e tem essa eficácia? Excelente pergunta. Quando a gente fala de análise aplicada do comportamento como um todo, ela pode ser aplicada para qualquer pessoa. Mas aí a gente tem análise aplicada do comportamento relativa a desenvolvimento atípico ou crianças com TEA que tem algumas peculiaridades. Então, quando a gente fala de crianças com autismo, a gente fala de ABA aplicada ao TEA. Mas pessoas com depressão, com ansiedade, podem se beneficiar, ou outro grau de sofrimento, de intervenções pautadas em terapia ABA. E aí você Ótimo.
por exemplo, aqui no Brasil, uma movimentação que começou através da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que é a BPMC, formou-se uma comissão de desenvolvimento atípico, e essa comissão ela está lutando de uma forma enfática para criar já uma credencial, uma acreditação para um analista do comportamento que trabalha com desenvolvimento atípico. A gente já tem pela BPMC uma acreditação do analista do comportamento. Só que a proposta da Comissão de Desenvolvimento Atípico é criar uma comissão de acreditação de analistas do comportamento que trabalham com indivíduos com TEA ou com outros transtornos de neurodesenvolvimento. TDAH, TOD, deficiência intelectual e assim por diante. Ou seja, né, mais uma coisa para garantir aí, né, essa eficácia, né, esse trabalho ético, como você estava falando, que é tão importante, né? Até porque, gente, nós temos que entender que, como o Lucas falou, é aplicável em qualquer contexto? Sim, mas nós estamos falando de alguns contextos específicos que precisam muito, né, de um olhar mais específico mesmo, né? Exato. Eu preciso saber o que eu estou aplicando, eu preciso saber o que é aquilo para eu ter um resultado interessante. Sair da graduação e falar, eu sou analista do comportamento, eu trabalho com TEA, sendo que você não conhece nem a base. Por exemplo, para você se intitular aplicador, você tem que ter, no mínimo, uma formação de 40 horas em análise aplicada do comportamento ao autismo. Mas você ter esse curso não garante que você seja um supervisor. Garante que você tem um pré-requisito ali para ser aplicador. Para aplicar a terapia A para aquele cliente que chega ao seu consultório. Ou na clínica que você trabalha. E como é que a gente sabe, né? Existe, como você falou, esse curso de formação, ele é um curso de formação, ele é uma pós-graduação? Não, 40 horas não é pós-graduação, não seria, né? Ele, no caso, esse é um curso bem básico, seria um curso de formação ou de capacitação, vamos dizer. Mas você tem também cursos de formação com uma carga horária maior e cursos de pós-graduação em análise aplicada do comportamento ao autismo. Então, a gente tem no Lamier, no Núcleo Paradigma, o CBI of Miami tem também, o Imagine, que é lá de Fortaleza, eles têm também uma pós-graduação em análise aplicada do comportamento, voltada ao crianças com autismo, desenvolvimento atípico. E tem a da Ana Arantes, que ela também é vinculada com a Imagine, só que por ignorância minha eu não vou saber te dizer se são a mesma coisa ou se são diferentes. Esse da Ana Arantes e da Imagine. Então tem pós-graduações aí para falar. E aí daqui a pouco a gente entra nesse assunto que vai ser interessante para a gente falar quem é o analista do comportamento. Então, acho que a gente vai ter que entrar, Lucas, porque nós temos aí 15 minutos de live só, acredita? Então, acho que a gente vai ter que entrar logo nesse assunto, justamente então, porque... Falar, 2 pontos para encerrar, e aí depois as pessoas que estiverem assistindo podem comentar, fazer talvez perguntas, ter uma segunda live, enfim. A gente tem a intervenção aplicada ao autismo, ela pode ser realizada uma intervenção comportamental precoce intensiva, ou uma intervenção comportamental intensiva. Precoce, como o próprio nome diz, nos anos iniciais. Então, de 0 a 5 anos. E ter a intensidade, ou seja, ter de 20 a 44 horas semanais. E a intervenção comportamental intensiva, que são crianças, adolescentes e adultos a partir dos 5 anos.
de idade. Uhum. E Uhum. por isso não tem nome precoce, né? Mas é intensiva porque é recomendado que seja feito de 20 a 44 horas semanais, dependendo do caso. E até essa carga horária ela vai ser revista, planejada e avaliada pelo supervisor a Uhum. partir da avaliação. Por isso que a avaliação é tão importante. Porque através da avaliação você consegue delinear a carga horária que seria indicada para aquela criança e Uhum. formular o plano de tratamento para aquela criança. E Uhum. esse plano de tratamento é importante que ele englobe não só a criança, mas os pais. E se for um desejo dos pais e a criança estiver numa escola, englobar a equipe pedagógica, a equipe escolar ou outras terapias que a criança frequenta. Eles vão falar Uhum. um pouquinho do quem é o analista do comportamento. Um movimento muito importante que está acontecendo no Brasil desde o ano passado, e esse ano a gente está com dois movimentos muito bacanas, muito bons. No ano passado, formou-se, né, a Comissão de Desenvolvimento Atípico da BPMC, e agora eles estão estruturando quais que vão ser os critérios. Eles já têm os critérios para identificar quem é o analista do comportamento. Mas aí os passos futuros identificar que instituições podem dar formação ou são indicadas para dar formação, como Uhum. fazer para que a pessoa tenha essa acreditação, para que ela faça manutenção dessa acreditação, ela tem outras coisas que ela tem que comprovar. No Uhum. cenário geral, vamos pegar um pouco então o cenário internacional também, a gente tem o BACB, que é Uhum. o Conselho de Analistas do Comportamento, credenciado ou certificado, que ele é uma instituição que surgiu lá na Flórida e aí cresceu até se tornar um conselho de certificação do analista do comportamento. Então, Uhum. esse conselho ele divide o papel do analista do comportamento em 4 níveis de hierarquia. O RBT, que é o técnico comportamental registrado, que é aquele que aplica ou implementa a terapia ABA. Uhum. O BCABA, que é o analista do comportamento credenciado assistente, Uhum. ele ajuda a treinar esse implementador, mas ele pode também aplicar os procedimentos. Uhum. O BCBA, que é um profissional analista do comportamento com nível de mestrado, e aí ele pode Uhum. fazer o processo a partir daqui, ele já pode fazer o planejamento Uhum. do plano de ensino da criança e ele pode ser supervisor dessas duas outras hierarquias, e o BCBA-D, que é o nível de doutorado. Uhum. Ele pode treinar as pessoas, ele pode treinar o BCBA, ele deve treinar o BCABA e o RBT, ele planeja procedimentos, ele pode dar treinamentos para a comunidade externa também, além da Uhum. comunidade de terapeutas da sua clínica. Uhum. Essa no caso, a realidade dos Estados Unidos, só que a gente tem no Brasil também BCBAs. Por exemplo, a Juliana Gama, ela é BCBA e a Milena, ela é BCBA-D. No ano passado, o BCBA ele definiu que ele não vai mais, a partir de 2022, possibilitar a certificação de profissionais fora dos Estados Unidos. Uou! Porém, quem tem essa classificação não perde. A pessoa só vai ter que fazer a manutenção dela. Mas, por Uhum. exemplo, se eu quiser fazer a minha certificação, obter a minha certificação, eu não Uhum. consigo daqui do Brasil. Eu teria que Uhum. ir para os Estados Unidos, ficar um tempo lá, enfim. Uma coisa que é importante comprar é que o BCBA ele não é específico só para autismo, é para análise do comportamento como um todo. E aí a gente Gente. tem o CABA, que é o Conselho de Credenciamento de Análise do Comportamento Aplicado. E aí esse ano a gente já está tendo uma movimentação de traduzir a prova do CABA para o português. E aí o Hum. CABA, ele credencia analistas do comportamento qualificados para o autismo. O CABA ele já é específico
para o autismo. E aí o CABA, ele tem 3 níveis. O ABAT, que é o técnico comportamental, o implementador. O QASP, que é o analista do comportamento qualificado. E o QABA, o QBA, que ele é o analista do comportamento qualificado para ser supervisor. Você está nesse segundo aí já, Lucas? Eu vou fazer o meu processo de prestação de credenciamento para o segundo. Gente, ou seja, tá vendo, né, gente? Não é fácil, não é uma coisa simples. E o pessoal que está assistindo a gente, cuidado com isso. Cuidado com os lugares que dizem que aplicam terapia ABA. Avalie se de fato aplicam terapia ABA, porque pode ter muita gente que fala por aí que é terapeuta ABA e não é, gente. E a BPMC, que é a brasileira, a gente já tem a comissão já formada. E o que a Comissão de Desenvolvimento Atípico estruturou de classificações? O técnico, que é o aplicador. E aí, para essa pessoa ser aplicadora, ela tem que ter, no mínimo, o curso de capacitação e ter uma quantidade de carga horária supervisionada. E aí a gente volta novamente, né, que o supervisor ele tem que ser o mestre ou o doutor. O técnico, o assistente. A gente tem o técnico, o assistente. Aí o assistente ele tem um nível de graduação e pós-graduação. Que aí ele pode treinar o terapeuta, ele vai treinar o terapeuta a implementar os programas, a fazer a coleta de dados, e ele é um aplicador também. Entendi. Estão perguntando. Ótimo. Estão perguntando pra gente, a Luciene está perguntando pra gente, se existe uma associação, que é a BPMC, é isso? Estou entendendo? Isso, exato. Como é que eu identifico que o cara é um terapeuta ABA, que a mulher é uma terapeuta ABA? O que ela tem que ter? Essa certificação de formação? Certificação. Eticamente falando, é essa qualificação. E aí é o quê? E aí você precisa saber se... Por exemplo, você pode perguntar para aquela... Você tem um supervisor? Quem te orienta? Você pode me falar o nome desse supervisor? Porque a família pode pesquisar sobre essa pessoa. Igual, por exemplo, ano passado saiu uma notícia de que uma estudante de psicologia, foi até da Serra ou de Vitória, não sei, daquele Espírito Santo. Tá vendo, gente? Ela não tinha sido... Não, ela estava terminando, foi justamente no período que ela formou. Ela estava se intitulando terapeuta, e aí, salvo engano, ela estava atendendo crianças com autismo e sem um registro. Sem registro como profissional de psicologia. Desculpa, gente. É porque assim, é tão absurdo que a gente chega a rir. A Luciene está falando, né? A psicopedagogia, nós temos uma carteirinha com código. Em psicologia, a gente tem a carteirinha e o código também. Uma coisa que a Comissão de Desenvolvimento Atípico da BPMC está discutindo se vai fazer um código de ética, os próximos passos são discutir com os sistemas conselhos, até para que o sistema conselhos ele emita uma cartilha, ele emita uma divulgação caracterizando quem é o analista do comportamento. Porque a gente vê aí, você não me deixa mentir, né, Toma? A gente vê direto, a gente quanto profissional de psicologia, pessoas que não são da área de psicologia e colocam lá divulgação de curso, você será um analista do comportamento em um curso de 3 dias. Gente, e o pior é que essa galera usa, tá? Que são analistas do comportamento. Olha só, essa análise do comportamento que eles estão dizendo aí não é análise do comportamento que o Lucas está dizendo. Por favor. Exatamente, né? São outras teorias. Pamela, uma coisa que é importante pontuar, que talvez clarifique para a Luciene, o QABA e o BCBA são conselhos. Então, aquele profissional analista do comportamento, ele responde, por exemplo, aqui no Brasil, além do Conselho de Psicologia,
ou do conselho Uhum. da categoria ao conselho de ética do BCBA ou do COAPA. Uhum. A BPMC, a priori, a proposta é que seja uma comissão de creditação, de dar Uhum. crédito, de Uhum. reconhecer. Esse é o analista Uhum. do comportamento. Uhum. Mas, Entendi. ainda assim, o profissional ele vai responder diretamente ao conselho da categoria dele, Uhum. porque isso é importante, tem várias outras questões, e isso é um dos caminhos futuros da comissão ao código de ética da Associação Uhum. Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. A Uhum. gente está nesse movimento. Por exemplo, no ano passado, na BPMC que ocorreu em Goiânia, aconteceu a votação para a criação da Comissão de Desenvolvimento Ativo. Uhum. E aí, a partir de então, eles já estão se organizando para esses próximos passos. Então, acredito eu que na BPMC desse ano já surjam mais algumas coisas. Gente, tem E aí, muita coisa para a gente falar, né? Mas a sim. nossa live já está chegando ao final, infelizmente. Então, se você gostou, aproveita para comentar aí, pede uma segunda para o Lucas se Uhum. empolgar e vir falar mais uma vez com a gente, tá? Se você Então, fizer, a gente, não sei se é viável ou é possível, estender só um pouquinho mais, no caso, encerrar essa e abrir outra para discussão. acho que dá para a gente fazer, só para ter o pessoal que quiser fazer perguntas, Uhum. é isso? E aproveitando para encerrar a parte de explicação, por que, gente, Uhum. que é muito importante reconhecer o analista do comportamento. Não é só uma questão de colocar no pedestal, de um pódio, de ganhar um troféu. Não é isso. Uhum. Saber quem é o analista do comportamento qualificado é importante porque você não coloca o seu filho, a sua filha, ou alguém que é importante para você nas mãos de um profissional que não vai estar qualificado. A intervenção Exatamente. ABA, como qualquer intervenção em psicologia, se não aplicada por um profissional competente, ela cria trauma. Uhum. Ela fere, ela machuca a dignidade daquela criança, mas não é a terapia ABA, é aquele aplicador. É aquela pessoa que não tem a competência, não tem a formação para estar aplicando aquela terapia. E aí, muitas vezes, chegam nos nossos consultórios clientes que já passaram por clínicas de terapia ABA e Uhum. têm um histórico imenso de traumas. Sim. De traumas ou de comportamentos problemas que foram Uhum. ensinados ou foram selecionados nesse ambiente terapêutico. Uhum. Certo. Então vamos fazer isso. A gente tem só 2 minutinhos para a gente encerrar. Nós vamos encerrar, galera, e vamos voltar daqui uns 3 minutinhos. Eu só vou precisar salvar a live, porque eu não posso fazer o que eu fiz ontem. Não posso fazer, gente. Eu perdi a live de ontem para não fazer isso. Eu vou fazer. E aí a gente volta daqui uns 3, 4 minutinhos, tá? Com o Lucas novamente. Sobre o final dessa questão e para a gente falar também sobre a parte onde a gente abre para perguntas, se alguém quiser perguntar mais alguma E coisa, tá bom? Então, aguenta aí, 4 minutinhos a gente está voltando, beleza? Até até daqui a daqui a pouquinho. pouco. De volta, pessoal. Aguardando então o Lucas conectar. A primeira parte da nossa live já está publicada. Então, se você perdeu, já começa a assistir de lá ou então assiste aqui conosco agora e aí a gente volta, né, depois para poder assistir o restante, tá? Então, vamos só aguardar o Lucas voltar para a gente continuar conversando com ele. Isso. Tá conectando, para a gente então conversar um pouco mais. Ele vai falar para a gente sobre a importância, né, de ter essa certificação, de você estar seguro com quem que você vai colocar lá, né,
os seus filhos, para que você não deixe de se atentar a esses detalhes tão importantes, né, Uhum. Lucas? Exato. Teve até um comentário que a Luciene fez no final, né? É importante ter essa noção da qualificação, da formação. A formação, a capacitação está disponível para qualquer pessoa. Uhum. Basta a pessoa procurar por isso. Então, alguns dias eu ouvi algumas pessoas falando: nem todo mundo tem condições de fazer isso, ou não tem necessidade, é para elitizar. Não. A intenção, o objetivo, a premissa, o pressuposto de ter uma acreditação, uma certificação, é para garantir a segurança daquele profissional, para garantir a segurança daquele cliente que busca tratamento, para Sim. resguardar ele. Porque a gente tem que ser ético o suficiente para resguardar os nossos clientes. Então, por isso que essa acreditação é tão importante. Não é o objetivo dela fragmentar ou segmentar a comunidade de análise de comportamento. Não, não é isso. O objetivo é identificar, tornar mais claro para a comunidade, porque essa acreditação da BPMC, por exemplo, que é da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, ela é uma acreditação que foi pedida pela comunidade externa, não a comunidade de analistas do comportamento. Porque a comunidade ela carece saber quem é o analista do comportamento. Quem é o analista do comportamento que está capacitado para trabalhar com crianças com autismo. Até porque, vamos voltar um pouco, né, gente? Existem profissionais que se dizem analistas do comportamento, mas que fizeram uma formação de coach, de Exato. etc., que são apenas 3 dias. E em 3 dias, você não consegue aprender aquelas 7 dimensões que o Lucas falou lá, tá? A gente precisa de muito mais tempo para a gente conseguir aprender, ter contato com esses protocolos, para a gente conseguir fazer com que a terapia seja realmente eficaz, que essa pessoa consiga generalizar, ou seja, a ideia, inclusive, é que esse paciente ele tenha a capacidade de levar isso para todos os âmbitos da vida dele, né? Até chegar Então, um momento que ele pode ter alta também da terapia. isso, ó, a Maeli tá aqui colocando, a Maeli é uma psicóloga, tá? E ela tá aí colocando que o filho dela é autista, e isso é muito importante. Então, só quem sabe realmente, né, o quanto é importante é quem tem, né, pessoas que precisam dessa terapia dentro da família e que percebem, né, o quanto não trabalhar com terapeutas certificados pode ser extremamente, né, destrutivo para Essa é a palavra, ser destrutivo, ser incisivo, criar trauma, criar aversividade para aquela criança, para aquela família, porque a família é impactada por isso também. Não é só a criança que sofre. A família sofre também, e aí não é o terapeuta que vai ser responsabilizado. Vai ser a terapia, a ciência. E aí é até interessante falar disso, da questão da ciência. Eu confesso que às vezes quando alguém fala que escreve na divulgação, método ABA, me dá uma taquicardia. Porque ali, quando você vê uma pessoa escrevendo método ABA, foge para as montanhas. Porque você já sabe que aquela pessoa, por exemplo, não estudou princípios básicos. Quando a gente fala de método está relacionado à metodologia. Então, você tem metodologias de pesquisa, de intervenção, uma metodologia específica para aquele transtorno. E isso vai de encontro totalmente com o que é a ABA. E aí a gente volta lá naquela parte que a gente falou do primeiro momento. A ABA ela é singular. Ela é individualizada para a criança. Por que terapia ABA? Porque a terapia ABA é um conjunto de princípios e pressupostos, não só filosóficos, mas também científicos, teóricos, aplicados para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a diminuição do sofrimento. Então, quando a gente fala de método, você tem
uma linha de intervenção específica, é linear. A aba não, ela tem vários caminhos. Uhum. Por isso que a ciência... E aí, esses caminhos, essas intervenções, elas vão ser implementadas, planejadas para aquele cliente novamente, de acordo com a avaliação dele. Uhum. Entendo. Ótimo. E aí, né, vamos então perguntar, fazer de novo essa pergunta, para se de repente alguém, né, tá chegando agora. Como é que eu sei que aquela pessoinha que eu tô levando meu filho lá, né, ele implementa, ele aplica, ou ele é supervisor de terapia ABA? Né? O que eu tenho que procurar? Uhum. Uma primeira pergunta é você saber qual que é o nível de formação daquela pessoa. Lembra lá dos pré-requisitos, né? Que isso, gente, eu não estou falando nada, tá? Não é só da minha cabeça, é da minha experiência e também a CBS, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, de Analistas do Comportamento, tem o site, a CBS, o Szinho é minúsculo. Perdão, gente, a CBR, eu confundo. Tem a CBS, a Associação CBS das terapias comportamentais contextuais. A CBR, que é a Associação de Analistas do Comportamento. Ela tem lá uma nota de orientação para a família, para o terapeuta, que indica lá o que caracteriza a intervenção ABA e o que caracteriza o analista do comportamento. Quem quiser pode até pesquisar no próprio Google Comissão de Desenvolvimento Atípico ABPMC. Vai aparecer o link, é provável que apareça já o link na seção da Comissão de Desenvolvimento Atípico. E aí lá tem a nota que eles emitiram de diálogo com a comunidade, tem a primeira edição dos critérios de acreditação da análise do comportamento e tem 2 consultas públicas que eles abriram para a comunidade de modo geral, em específico para o profissional que trabalha com análise do comportamento, para eles responderem, para começar a caminhar para os passos futuros. Então, a gente tem que ter uma formação. Para a pessoa ser supervisor, ela tem que ter no mínimo mestrado e doutorado, e no mínimo 10 a 15 anos de experiência na área, ou ter a certificação do BCBA ou do QABA. O assistente, ele tem que ter, só voltando, o supervisor, por exemplo, pela ABPMC, ele tem que ter no mínimo 1.000 horas de supervisão com um outro profissional. Um analista do comportamento já credenciado. O assistente, ele tem que ter graduação em psicologia ou pedagogia, e aí uma coisa que dificulta para os profissionais de pedagogia, que talvez isso mude, é porque a pedagogia em si, salvo engano, não tem um conselho que regulamenta a profissão. Tem um conselho que regulamenta a profissão de psicopedagogia, mas pedagogia não. Um dos pré-requisitos para ser assistente, ou também para ser o supervisor, é que esse profissional ele esteja devidamente registrado no conselho da categoria. Precisa ser conselho ou pode ser uma associação? Precisa ser o conselho. Que nem a psicopedagogia, se eu não me engano, também não tem conselho, ele tem associação. É o conselho da categoria. E tem que ter, no mínimo, pós-graduação e 500 horas supervisionadas. 500 horas de prática supervisionada. O técnico, ele pode ser ou um estudante, a partir do ensino médio, a pessoa já pode ser treinada, concluir o ensino médio, né? Ser treinada para ser um técnico. Ele pode ser estudante de psicologia, ou outra área da saúde, da educação, até mesmo profissional, já formado já. Ou seja, se você tem interesse em aplicar, né,
e você não é formado e não tem, você pode ser sim um aplicador. Sim. Mas eu tenho que ter uma supervisão de um profissional que seja analista do comportamento e que tenha formação nessa área específica. Uhum. Né? E Que tem toda aquela experiência. formação Você tem que que o ter Lucas um falou. supervisor com um nível de mestrado ou doutorado em análise do comportamento. Uhum. E esse supervisor ele tem que ter, no mínimo, 10 a 15 anos de experiência na área de supervisão e na área de desenvolvimento ativo. Uhum. Porque isso é importante, porque, por exemplo, a pessoa pode ter 10 a 15 anos na área de supervisão para prática clínica. Uhum. Isso Não não serve. qualifica esse profissional para ser um supervisor para a área de desenvolvimento atípico. Uhum. Ótimo. Lucas, estamos perguntando aqui, né? O que eu tenho que observar, né, na criança? Que comportamentos são esses? Ou que sintomas são esses? Para eu ter uma ideia de que eu preciso levar o meu filho num terapeuta ABA certificado ou que seja minimamente aplicador com um supervisor. Uhum. Então, você tem os marcadores do desenvolvimento, né, da criança, e você tem os comportamentos que são característicos do transtorno do espectro do autismo. Antes, no DSM, ele era dividido em 3 eixos e agora virou 2. Só que não Aham. elimina essa importância desses 3 elementos. No eixo A, no critério A, a gente tem que a criança ela tem que apresentar déficit na comunicação social e na interação verbal. Na interação social, perdão. E esse déficit na Uhum. comunicação, ela pode ser a comunicação verbal, a comunicação não verbal, déficit de fazer gestos, às vezes, déficit de manter o contato visual, de estabelecer o contato visual, déficit de Uhum. comunicação sociopragmática, que é o quê? Identificar os estados emocionais, nomear, né, na verdade, as emoções, ou Uhum. nomear, talvez, como que uma outra pessoa está se sentindo, uma Uhum. dificuldade para iniciar, manter interações sociais, sejam elas verbais ou físicas. E Uhum. o B, que é a presença de comportamentos repetitivos, estereotipados ou ritualizados. Uhum. E aí, para Entendo. você saber se é um diagnóstico de autismo, a criança tem que apresentar esses dois critérios. Tem que apresentar comportamentos estereotipados, repetitivos ou algum tipo de toque, de compulsão, de Uhum. ritual, né, na verdade, Uhum. e o déficit na comunicação ou interação social. Por exemplo, Uhum. uma questão que muita gente fala, você identifica a criança com autismo porque ela não olha. Isso é um mito. Uhum. Tem Nós muitos. temos crianças com autismo que olham, que mantêm o contato visual. Uhum. Se você for só por essa base do contato visual, você já não tem autismo. Uhum. Mas aí você tem que avaliar a comunicação, se a comunicação dela, a fala, está de acordo com o esperado para a idade, Uhum. a extensão do vocabulário, a prosódia, a forma como emite, a forma como interage com as outras Uhum. pessoas. Uhum. E, por exemplo, a partir dos 18 meses ou 2 anos, o diagnóstico de autismo ele já pode ser fechado. Uhum. Mas a partir dos... Já tem estudos apontando que a partir dos 6 meses ou 12 meses, você consegue identificar alguns marcadores. Uhum. Sim. Talvez a E criança pode Lucas? ter baixa reatividade à dor, ou uma hiperreatividade. Uhum. A criança pode não expressar nenhuma emoção. Por exemplo, geralmente Uhum. uma criança típica, quando o adulto se aproxima, ela esboça um sorriso. Talvez a criança Uhum. com TEA, não necessariamente naquela fase Uhum. inicial. Não quer dizer que ela não vai aprender, tá, gente? Ela Uhum. pode sim aprender isso. Uhum. Uhum. A criança é um organismo, é um indivíduo totalmente competente para aprender. Uhum. Comportamento socialmente relevante, para aprender como o ser está no mundo. Basta Uhum. ela ter acesso a tratamento efetivo.
que é justamente o que a gente está dizendo, né? E Uhum. que tem que ser tão... E por isso da importância desse profissional aí tão, né, cheio de certificações, mas para garantir que ele vai conseguir ter um resultado interessante e sem que seja de uma maneira Sim. destrutiva para alcançar, né? Queria perguntar também, Lucas, como é que é isso em adultos? Né? Existe, você não sei se você tem contato com adultos na sua, né, dentro lá da Casulo, e se você já teve, se você já Uhum. tratou de adultos, e a gente, o que que a gente tem, né, o que que a gente pode observar de comportamento de adultos que indicam pra gente que ele também precise buscar a terapia ABA aí, ou que ele possa, né, se Uhum. encontrar dentro do transtorno de espectro autista. Vai depender do nível de funcionamento dessa pessoa. Talvez Uhum, dependendo do nível, por exemplo, o autismo ele é separado em 3 níveis. Não é que os níveis não são no sentido de gravidade, mas uhum, sim no sentido de funcionamento ou de suporte do adulto. Por uhum. exemplo, no nível 1, a criança vai depender de pouco suporte, o suporte mínimo do adulto. Ela consegue Uhum, funcionar, ela consegue se expressar. Geralmente, as crianças que são identificadas como nível 1, elas são uhum, as crianças com autismo, indivíduos com autismo, que antes recebiam a classificação de Asperger. aham, Você tem o nível 2, que a criança ela demanda de um suporte um pouco mais decisivo do adulto para se comunicar, uhum, para realizar atividades de vida diária. E você tem o nível 3, que demanda de suporte substancial para que a criança consiga funcionar no ambiente. uhum, E aí, talvez, dependendo do adulto, se ele já tiver um diagnóstico, você já sabe. uhum, Ele tem um diagnóstico certo. Mas aí, muitas vezes, você recebe adultos que têm comportamentos característicos do autismo, que estão ali no nível 1, uhum, que não foram diagnosticados e que chegaram no consultório não com uma demanda de intervenção para o autismo, mas uma demanda de intervenção em questões emocionais. uhum, Por que, que a gente fala tanto que a intervenção comportamental precoce ela é importante? Porque você consegue remediar e melhorar o prognóstico daquela criança. Muitas vezes, esse adulto, hoje, quando era criança, era negligenciado, era tratado uhum, como antissocial, não uhum, era validado emocionalmente, uhum, não foi ensinado a expressar suas emoções, não foi ensinado habilidades básicas, por exemplo, contato visual, uhum, como iniciar e manter uma conversa. uhum, E aí, quando a pessoa não tem essas habilidades, você percebe que essas habilidades elas são essenciais para a participação dessa pessoa no ambiente. Que eu preciso olhar no seu olho para ter informação. Ou eu uhum, preciso manter o meu contato visual no que está aqui à minha volta para eu conseguir tomar alguma decisão. Ou eu preciso ter algumas noções básicas de como iniciar uma conversa ou de como respeitar o espaço pessoal das outras pessoas. E aí, quando essa pessoa não aprende essas habilidades, ela tem muitos desses déficits, isso vai se tornando um déficit ainda mais acentuado para ela. E gera um uhum, grau de sofrimento muito grande para aquela pessoa. uhum, E aí você vê pessoas com autismo que não têm diagnóstico, com toque, com depressão, com ansiedade, com transtorno do pânico e outras variedades. uhum. Ou seja, né, isso vai gerando comorbidades mesmo, né? A pessoa, né, às vezes uma coisa que seria uma intervenção, né, lá Lá, inicial, sim. muito mais, vamos dizer assim, não é simples, tá, gente? Não é essa a palavra, não é uma intervenção simples, mas seria uma intervenção talvez pontual para algumas coisas, né? Começa a ter que ser, além daquela intervenção, Uhum, intervenções para outras comorbidades que estão vindo, né? Então, além dele exato. ter que aprender determinadas habilidades, ele vai ter que aprender a lidar com a ansiedade, vai ter que né, aprender a lidar aí com a questão da depressão e etc, né?
Então, quanto antes a gente buscar, né, essa ajuda profissional e uma ajuda profissional com garantia de que a gente está buscando um profissional qualificado para isso, a grande importância aí, né, para esse prognóstico, para essa qualidade de vida ao longo da vida dessa pessoa, né? Exatamente. Recentemente eu participei de um congresso sobre autismo. E teve um neuropediatra, o Paulo Liberalasso, uma coisa assim. Ele fez uma pontuação muito interessante que eu ri na hora, mas eu vou carregar para mim. Ele fala que ele defende que tem 3 tipos de profissionais que trabalham com TEA, análise de comportamento. Aquele que é um profissional ético, competente, tem a qualificação, ele trabalha para isso. Aquele profissional que ele não tem a qualificação, mas ele faz um bom trabalho, mas ele não tem a qualificação porque ele não teve acesso a essa informação. E aí, muitas vezes, ele comete um equívoco conceitual, um equívoco de intervenção, por não saber disso, e por isso é importante buscar a supervisão. E tem aquele profissional que ele sabe que ele está fazendo merda, perdão da palavra, ele sabe que ele está colocando em risco, mas ele faz picaretagem, mas ele vai para a área da análise aplicada do comportamento, porque virou, infelizmente, hoje que a gente tem a aba, virou mercado. Triste, né? Muito triste. Virou pote de ouro no final do arco-íris. Gente, e por isso que nós estamos batendo nessa tecla, tá, gente? A gente não quer ser chato aqui, no sentido de ficar dizendo, né, que só pessoas que, né? Não é isso. É porque é justamente esse cuidado para que pessoas mal intencionadas, né? Porque tem muita gente, infelizmente, é muito triste ter que falar isso, né? Mas existem pessoas mal intencionadas que visam apenas o lucro, né? Exato. Porque a terapia ABA, ela tem, por ela ter a sua eficácia comprovada, ela tem, né, um certo peso. Então, essas pessoas sabem disso e acabam, às vezes, se utilizando disso para obter essas pessoas, esses clientes, sem se preocupar, né, em oferecer um serviço qualificado, né? Exato. E nós não estamos falando de um serviço que você pode remediar depois, né? Nós estamos falando de vidas. E essas vidas precisam de um cuidado específico, né? Exato. E o não ter qualificação ou capacitação não quer dizer que você não possa começar a estudar. Você pode começar a estudar, você pode começar se organizando para ter uma qualificação. Mas aí, se você quiser se intitular um terapeuta ABA, um aplicador de terapia ABA, busque um supervisor. Seja ético, tenha noção da responsabilidade social que nós temos enquanto profissionais de saúde ou enquanto profissionais de educação. A gente está criando um ambiente, contexto para nutrir, para desenvolver aquela criança. Então, se a gente cria um contexto para desenvolvimento de traumas, isso não é uma intervenção. A intervenção ABA, ela é organizada de uma forma para ser altamente efetiva, mas também altamente reforçadora, agradável e atrativa para aquela criança e para aquela família que busca aquela intervenção. Não quer dizer que vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar. Mas sim que quando a criança nota fazendo alguma coisa, ela se nota fazendo algo. E quando os pais notam o progresso daquela criança, isso é muito reforçador, é muito valoroso para aquela família. Isso mesmo. Gente, olha, ficamos aqui mais uns 30 minutinhos falando, né? É um assunto que dá pano para manga, tá? A gente teria que falar aí horas e horas e horas para a gente conseguir falar sobre tudo, né, que a terapia ABA
tem para nos oferecer e precisa, né, ser divulgada, precisa que a gente saiba desses detalhes tão importantes. Mas se você ficou com dúvidas, se você quer conhecer mais Terapia Aba, bate um papo com o Lucas, tá? Comenta aqui embaixo também no vídeo, né, quando vai ficar salvo. E aí comenta que o Lucas pode ajudar a gente aí também, né? Manda direct para ele aqui nesse perfil, né, dele, que ele trabalha com isso diariamente e ele vai com certeza poder te ajudar com muita tranquilidade para te dizer o que você tem que buscar, quais são os detalhes, né? Para te indicar, às vezes, profissionais, porque, infelizmente, gente, o Lucas, ele tá um pouquinho longe do pessoal aqui, né, da Grande Vitória. O Lucas trabalha Você está trabalhando em Linhares, é isso, Lucas? Atualmente eu estou em Aracruz, na Aracruz? daqui. Ah, que ótimo, gente! Ó, tá mais perto, hein? Conta pra gente aí, inclusive, isso, Lucas. Como é que faz para as pessoas te acessarem? Tem site, a Casulo, tem o seu site, como é que é? Gente, o Lucas produz textos maravilhosos. Como é que a gente acha também seus textos, Lucas? Então, a Casulo, ela tem um blog, ela tem tanto um perfil no Instagram, Casulo CS, que é Casulo Comportamento e Saúde, e tem uma página no Facebook também, Casulo Comportamento e Saúde, e tem o blog da Casulo. Então, com frequência, a gente lança alguns textos, algumas informações. Então, durante esses últimos meses, todo dia ou a cada 2 dias, a gente está lançando alguns textos bem breves, bem curtos, de orientações, de dica para os pais de como organizar a rotina da criança, de como implementar alguma atividade de vida diária. E aí eu também escrevo livros, ó, se Deus quiser, um dia mais pra frente. Vai, livros, com certeza, né? Eu tenho escrito textos para Comporte-se, que é um site de textos em análise do comportamento, que são textos de fácil acesso, de fácil compreensão para as pessoas estarem lendo, tanto profissionais quanto comunidade, as demais pessoas, a comunidade leiga, né, vamos dizer assim, as pessoas que não são da área. E aí, para entrar em contato comigo, pode ser pelo direct mesmo do meu Instagram pessoal, e aí a gente vai conversando, vai trocando algumas ideias. Por exemplo, quando a gente fala de ética, é importante a gente dar modelos, né? Eu atendo em consultório particular também, mas eu não atendo crianças com autismo. Eu atendo crianças com autismo aqui na Casulo. Somente na Casulo. Somente na Casulo. Sempre quando algum pai me liga, pede recomendação, você trabalha com crianças com autismo, com adolescentes com autismo? Olha, eticamente falando, eu não estou autorizado a atender crianças com autismo, mas eu posso te indicar a Casulo. E a Casulo a gente tem Linhares, que é a nossa matriz, São Mateus e Aracruz, mas a gente também tem clientes externos, a gente faz treinamento de terapeutas, e o terapeuta é diretamente orientado pela Casulo, mas também em Vitória, por exemplo, a gente tem a Envolve, a gente tem a John John, que são clínicas com profissionais extremamente competentes para a prestação de serviços para crianças, para indivíduos com autismo, para famílias de crianças dessas pessoas, né? Sensacional, Lucas. Então, gente, ficou curioso, quer saber mais? Busca aí saber. Entra também no site da Casulo, porque, olha, eles dão formação. Então, se você se interessou também, quer fazer parte, amou isso, né? Porque a gente tem recebido muitos estudantes de psicologia no final, né? Então, as lives têm acessado essas pessoas e eles têm gostado muito porque eles estão descobrindo várias coisas. Então, se você olhou essa live e falou, nossa, quero trabalhar com terapia Aba, não faça o caminho errado. Vem, procura, né? Procura informação. No site da Casulo tem essas orientações, se você quiser fazer essa formação. Se você não é da área de psicologia, mas quer ser um aplicador,
busca saber como é que você faz, porque é possível. Contanto que você tenha, né, esse supervisor, que você tenha o curso de formação, é possível fazer. E se você é pai ou Exato. mãe ou familiar de uma pessoa, né, com TEA, principalmente, nós estamos falando também que a terapia ABA funciona para outras coisas, mas principalmente se você está buscando, né, terapia ABA porque seu filho tem TEA, não deixe de buscar as credenciais dos profissionais que você está levando o seu filho. Não é todo mundo que está apto a fazer isso e pode ser terrivelmente ruim para o desenvolvimento do seu filho se você colocar ele nas mãos de um profissional que não tenha formação. Gente, vou lembrar de novo. O Lucas falou isso porque não é da gente não estar tirando da nossa cabeça. Ano passado saiu na mídia uma profissional que estava aplicando ABA e não tinha nenhuma formação. Você já pensou que perigo que isso pode ser? E não, essa saiu na mídia, mas deve ter milhões e milhões e milhões que fazem. Sim, é certeza que a gente tem inúmeros profissionais sem, no mínimo, a formação básica e nem com pós-graduação se intitulando programador, pessoas que planejam intervenções em ABA. Exatamente, né? Muito triste, mas é uma realidade, infelizmente, tá? Então, tome esse cuidado. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o Lucas. Ele muito gentilmente pode te orientar. De repente, no tempo dele ali, né, gente? Que a gente sabe que ele também está trabalhando, ele está no consultório particular dele. Então, também, né, pode ser que ele demore um tiquinho para te responder, mas ele vai te responder, né? Que ele muito gentilmente topou vir conversar com a gente, porque ele sabe da importância disso, né? E ele quer, de fato, contribuir. A gente percebe isso aí, que dá um brilhinho no olho dele quando ele fala, né? Queria agradecer imensamente, Lucas. Você foi muito gentil de falar com a gente e de estender aí o seu tempo por mais, né, quase 40 minutos aí para a gente conversar mais sobre o assunto, né? Para a gente realmente falar para as pessoas, né, esse assunto de tanta importância. Queria agradecer imensamente. Queria saber se você quer finalizar com alguma fala, dar alguma dica. O que você gostaria de falar para a gente para finalizar? Eu que agradeço pelo convite. Foi muito gratificante para mim estar participando disso. Confesso que foi a primeira vez que eu fiz live no Instagram. Já disseram que foi ótimo e que você deve fazer várias outras, porque você é fera. Eu tenho um colega que me cobra: cadê suas lives? Eu quero live sua no Instagram. Aí quando eu postei a divulgação dessa, graças a Deus, né, já estava na hora de fazer um. Mas uma coisa que é importante, tem uma frase que uma vez a Milena falou com a gente, até numa audiência pública, que me marcou muito. As nossas crianças têm direito a tratamento efetivo. Quando você está com uma pessoa que está lá e depende de aparelhos para se manter vivo, para respirar, é ético você tirar os aparelhos dela? E aí da mesma forma, né? É ético você propor àquela família uma intervenção que não é ABA, que não é baseada em evidência, ou simplesmente, como acontece para muitas famílias, o plano de saúde cortar, romper com o tratamento? É muito triste, né? Se a gente não faz isso com as pessoas que necessitam de um aparelho respiratório, por exemplo, por que a gente faz isso com as nossas crianças com autismo? Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem completa razão, né, Lucas? Muito importante isso que você falou pra gente. Gente, então, muito obrigada. Muito, 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 muito mesmo obrigada por tirar aí esse tempão da sua vida para conversar com a gente. E vamos pensar em falar mais aí, hein? Quem sabe você não volta em outros momentos para falar mais sobre coisas mais específicas, né? De repente da intervenção, falar mais um pouquinho também do seu conhecimento aí, né? De análise do comportamento. Muito obrigada mesmo, Lucas. E um beijo.
E até a Bem, ô, próxima. Pamela, Fala aí. você falou de uma frase, eu lembrei de uma que eu pensei, eu tinha anotado uma frase para encerrar a live, só que eu não estava lembrando, eu achei, que é desse livro Fala aqui lá. da Ana Carolina Sela e a Daniela Mendonça, quem quiser adquirir para estar lendo, é muito interessante, muito bom também. Aham. E aí tem uma frase dele, no final do livro, que fala dessa forma: a aba é mais do que um método de intervenção. A aba é uma ciência. Tratamentos fundamentados na ciência da aba são individualizados. Há dados que mostram que abordagens ecléticas não funcionam para crianças com TEA. Apenas alguém que não conhece a fundação teórico-metodológica de aba poderia pensar que essa é uma cartola mágica da qual truques podem ser retirados para mudar o comportamento de determinadas crianças, mas de outras não. Então, Sensacional. esse é o meu encerramento, que serve como um input para outros questionamentos, para novas discussões, para novas análises. Isso. Nosso tapão na cara aí para um tapão na cara com carinho, com amor, para você, né, valorizar aí e levar realmente as pessoas que você ama para ter um tratamento com muito carinho, muito cuidado, de profissionais que realmente vão estar empenhados em te ajudar, né? Exato. Então, um beijo carinhoso para todos vocês. Muito obrigada, gente, por quem assistiu a primeira e a segunda live. E a gente volta na segunda-feira. Temos que agradecer as pessoas que participaram até o final. Com certeza, com certeza. E na segunda-feira a gente volta com mais. Obrigada, Lucas. Eu que Até agradeço, a próxima. Pamela. Tchau, tchau. Um forte abraço. Igualmente. Até.